ouvir, aprender bastante, né, sobre os processos, né? Eu acho que o momento pede que nós tenhamos essas plataformas, que as pessoas possam mostrar os seus trabalhos, principalmente o artista que pesquisa, né? Que eu acho que né, assim, olhar um trabalho finalizado, né, e quando você tem sorte de estar inserido num circuito, não, eu acho que às vezes é só a ponta do iceberg de tanta coisa, tantas conversas, tantas pesquisas que a gente que ficam por detrás, né? E eu acho que é uma oportunidade única da gente não só ouvir, mas compartilhar com as pessoas, né? Acho que o Mosca nessa edição assumiu esse papel, né, de ser um mediador dessas experiências que os artistas, né, desenvolve para si, e agora tem essa oportunidade de trocar, né, de estar, de ser ouvido, de ouvir também. Enfim, sejam bem-vindos a todos nessa segunda seletiva, né? E parabéns para os selecionados, claro. Obrigado. Então, a gente vai fazer assim, ou vocês decidem quem quer ser o primeiro ou quem quer ser o segundo, ou faz por ordem alfabética. Eu acho que o João já está até compartilhando o tela, ele pode começar por mim. Perfeito. Eu ia falar a mesma coisa. Então, preciso que vocês decidam. E aí, ao final, assim, são mais ou menos 20 minutos, eu vou tentar cronometrar aqui. Ao final, a gente abre ali para 5 minutinhos para o pessoal bater papo, para alguma consideração Claro. minha, do Roberto, enfim. A Kátia e o Carlos não confirmaram que estão entrando, nem a Jane. Mas, enfim, aí a gente trocar ideia. Mas é aquela história, apresentação pessoal, a apresentação do trabalho, se não me engano, e o processo criativo, ao contrário. Agora eu nunca lembro. Tudo Ok? bem. Quem então? Vai ser agora? Eu posso começar, João. Você quer que eu comece? Por mim, eu preferiria. Só que você está apresentando, então eu acho que você precisa encerrar a sua apresentação para eu abrir a minha. Tá. Foi mal. Tudo bem. Então eu vou. Perfeito. Sofia, boa apresentação. Obrigado mais uma vez. Obrigado, João. Tá? Eu que agradeço. Bom, eu vou então compartilhar a tela. Eu preparei uma pequena apresentaçãozinha de slide para contextualizar o trabalho. Bom, meu nome é Sofia, né? Eu sou da UERJ desde 2015, eu estou concluindo meu curso agora, e eu acho importante marcar que a minha formação da UERJ, que ela é atravessada por uma série de greves e paralisações, desde 2015 a 2017 nós tivemos um período altamente interrompido por isso, depois de 2018 a gente teve 3 períodos em um ano, e agora em 2020 está todo mundo meio suspenso com a questão da pandemia, e é importante marcar isso porque a minha formação artística ela começa em paralelo à minha formação acadêmica, e essas dificuldades que a UERJ atravessou nesse período marcou de uma forma muito importante o meu trabalho. Assim. Então, eu não tenho como começar sem falar dessa questão da minha formação. A minha investigação artística ela é pautada na pesquisa visual da presença do corpo e na relação entre o sujeito e a alteridade, essa coisa de dentro e fora, o eu e o outro. E me interessa muito pensar nesse rastro de violência com a qual o corpo forja a sua identidade, mas que se torna docilizado nos processos de subjetivação. E assim eu me interesso pela coexistência dessas forças conflitantes e até mesmo paradoxais que acontecem dentro de nós, e por isso as questões que são retratadas direta ou indiretamente nos meus trabalhos sempre passam por gênero, decolonidade, loucura e espaço urbano. Eu trabalho em diversos meios com essas questões, mas para essa apresentação, para também não me alongar muito, eu escolhi alguns trabalhos em vídeo e um trabalho de gravura. Esse é o Corda Bamba, ele é o meu primeiro trabalho em vídeo performance, na verdade,
Eu realizei ele em 2017 no Parque Lage, agora ele está passando por um processo de reedição e uma remontagem do seu conteúdo. E ele consiste basicamente em 3 ações que são suspensas tanto pelo tempo quanto pelos gestos que as compõem. A primeira é quando eu amarro meus pés com essa corda. No segundo momento, quando eu puxo essa corda que está atravessada numa árvore, eu fico ali puxando. E aí, o terceiro momento, que seria a queda iminente, ele, na verdade, só acontece no imaginário, porque toda vez que eu chego muito próximo a cair, eu retomo a corda no sentido contrário. E esse é meu trabalho, esse é o trabalho de gravura que eu escolhi para mostrar, porque eu acho que ele representa bem para onde estava indo a minha pesquisa antes desse momento de pandemia. Na verdade, eu começo meu trabalho em gravura a partir de um poema da Estela do Patrocínio, no seu livro O Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome, em que tem um verso que ela repete várias vezes o mesmo poema, que é o não sei o que tem aqui dentro, não sei o que tem aqui dentro, não sei o que tem aqui dentro. E eu sintetizei esse verso na expressão não sei, e eu me debrucei para pensar a dimensão gráfica da palavra escrita. Na verdade, esse desenho da palavra, isso me chamou muita atenção, porque me pareceu também um rastro de presença através da palavra. E aí eu escolhi esse trabalho específico para mostrar, porque esse rastro de presença também me leva a pensar na própria presença do trabalho, e eu começo a me interessar pela materialidade da superfície. E por isso eu trabalho com papéis muito frágeis, como seda ou papel de arroz. E no caso desse neologismo, eu junto as palavras eternidade com interna, para formar essa internidade. Já nesse trabalho, o Sobreviver no Abismo Entre Nós, é uma video performance que eu realizei em 2019, e eu acho importante trazer ela aqui porque ela parte de uma operação de troca e ativação que aconteceu no trabalho sem título Barbearia, que a gente vai ver daqui a pouco, mas que, enquanto no Barbearia essa ativação ela acontece pelo olhar, aqui eu radicalizo essa operação e eu tento, na verdade, evidenciar esse conflito paradoxal, realmente entregando essa relação, essas forças opostas em relação para o outro, a partir desses elementos do fogo, da vela e do gelo, que, que têm seus derretimentos tão diversos entre si, mas que são capazes de operar, né, coexistirem nessa imagem. E esse é meu trabalho mais recente, que é o Por Aqui Se Sangra, Que Se Lava, que eu penso que essas questões de conflito, nesse trabalho, elas acontecem quando esse corpo ele é inserido numa escala social. Eu realizei essa ação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na LERJ, como um retorno à política de extermínio que a gente está atravessando aqui, tanto numa escala municipal, quanto estadual e nacional, né? Eu não tento reproduzir essa política de extermínio, mas eu tento organizar ela de outra forma e evidenciar as suas estratégias de operação. E eu trabalho visualmente 3 figuras de linguagem que eu acredito que sejam o cerne de como a gente está sendo administrado nesse momento, que seria o derramar o sangue, o lavar esse sangue por água abaixo e o varrer essa operação para longe dos holofotes e das câmeras, né? E por isso eu acho importante dizer que esse trabalho que o sangue foi lavado por água suja nesse trabalho, e que esse trabalho acontece no marco de 2 anos e meio da morte da Marielle, desse ano, né? Enfim, e aí eu acho que esses trabalhos, o que foi dito aqui, eles contextualizam bem as questões que estão em voga no sem título Barbearia, que eu vou mostrar agora, e vou botar o vídeo aqui. Não está indo, tela cheia. Tá vendo? Pronto.
Bom, eu vou parar o compartilhamento agora para falar um pouco do trabalho. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos que tornaram esse trabalho possível, então ao seu Genesi, que foi o barbeiro, que ele foi muito atencioso comigo durante todo o processo, me permitiu gravar o seu trabalho, a Ela Franzraff e a Daniela Cassinelli, que fizeram esses registros maravilhosos da ação, e também ao Conativo, que fez essa edição incrível e que foram pessoas com quem eu tive a imensa honra de trabalhar nessa ocasião e permitiram que o trabalho pudesse acontecer. Bom, esse trabalho, na verdade, ele surge de uma vontade não realizada, porque entre 2014 e 2015 eu passei por uma transição e uma destransição de gênero, com o uso e a interrupção de hormônio, e a partir de todo esse processo, meu corpo atravessou uma série de mudanças na sua configuração, e isso inclui o nascimento de uma barba, né? Ao longo desse período de transição, eu sempre passei por ali, porque eu morava na casa dos meus avós, e essa é uma barbearia tradicional do bairro, e eu sempre tive a vontade de, quando eu tivesse essa barba cheia, fazer a barba nessa barbearia. Mas eu destransicionei portanto, eu passei para uma tentativa de reconformação na identidade feminina mulher, e eu abri mão dessa realização, porque a minha barbinha já não era mais tão espessa, e apesar dela ter sido sempre presente e visível desde então. E aí, em 2018, passando por aquela barbearia, a caminho da casa dos meus avós, eu vi esse ritual de barbear acontecendo, e aqueles gestos do barbeiro, com aqueles homens sentados nas cadeiras, aquilo me pareceu muito uma coreografia. E me chamou a atenção a sutileza do uso da navalha, e como se estivesse sempre atento à capacidade cortante, né, imortal daquele objeto, mas naqueles pescoços expostos, mas também, de alguma forma, já completamente acostumado a isso. E me chamou muita atenção esse balé frágil e atencioso, com aquelas toalhas quentes e aquelas conversas meio íntimas, mas isso num dispositivo de aparente masculinidade, a coisa bem, né, fálica de uma barbearia tradicional como aquela. E depois de alguns estudos do gesto e do lugar, eu entrei e conversei com o próprio seu Genesi, e eu disse que eu queria fazer isso, e eu disse que eu queria gravar, e ele foi super compreensivo, não encontrou problema nenhum, exceto no fato de que poderia engrossar meus pelos e minha pele poderia ficar irritada. Isso, depois que a gente conversou e revisitando todo o material que eu tive de resultado, me interessou particularmente esse momento de suspensão que acontece na tela esquerda do vídeo, porque esse não era o momento para o qual eu estava preparada. Isso acontece quando ele tira a toalha que estava na gola da minha camisa e vai esquentar para botar no meu rosto depois de me barbear. E aí acontece esse olhar que eu não estava esperando ou performando, mas que eu olho para a câmera e eu olho para o espelho e acontece essa ativação de quem está me assistindo, na verdade. E eu achei que essa evidência da relação do eu com o outro ficou muito interessante, como mais interessante do que o próprio ato de barbear. E aí, quando no trabalho de edição, eu e o Conativo, estudando muito, a gente colocou ao lado essa imagem com a imagem do seu Genesi limpando a navalha naquela espécie de mata-borrão, que acontece na tela direita do vídeo, a gente ficou maravilhado, porque o acontecimento do trabalho, ele acontece, na verdade, no imaginário. Ele fica suspenso nas imagens e no título que leva a se concluir que aconteceu. E, enfim, eu achei que ficou interessante, porque a imagem do trabalho deixa de ser direta e passa a ser o próprio jogo de tensão consequente da proposta e da montagem do trabalho. Enfim, então, o que me fez a montar esse trabalho dessa forma é entender que ele se torna, então, a síntese do título e das duas telas do vídeo, porque o cerne do acontecimento, ele opera, na verdade, em suspensão, e não na imagem entregue, não na imagem do vídeo em si. Enfim, ele acontece, na verdade, juntando todas as informações que o trabalho te dá. E, bom, eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre esse trabalho. Qualquer dúvida ou questão, eu estou aqui aberta, à disposição. E eu queria muito agradecer à equipe do Mosca por essa oportunidade, a todo mundo que está aqui.
Muito obrigada a todos e é isso. Então, maravilhoso. Caminhão de coisas, né? Assim, eu lembro que eu, a Jane, o Roberto, enfim, inspiradores, né? A gente falou muito sobre, porque na inscrição a gente botou de propósito 350 caracteres, né? Aí a Jane até brincou comigo, nossa, mas você está sendo mal. Eu falei, não, cara, a gente precisa desde lá do comecinho citar isso e tal. E aí, quando a gente recebe as inscrições, a gente fala, cara, olha a quantidade de coisa que a menina está falando, né? Que ela está falando, que, né? Trabalho, enfim, essa coisa também que se relaciona com a instituição, com a vida, né? Como é que dá conta disso tudo em 350 caracteres, né? E aí a gente pensou, e aí quando você vê agora o trabalho, né? Você fala, consigo ver. E a gente até começou mais cedo também, né? Então é bem legal. Eu fiquei assim, essa noção. Quando é que você se forma? Eu me formo esse ano. Se tudo permitir, eu me formo esse ano, né? Até onde eu sei. Maneiro. Jane, Roberto. Eu vou começar, então. Primeiro, parabéns, Sofia. Obrigada. O seu trabalho é incrível. É exatamente né, o que se passou aquilo, né? Os 200, né? 250, 300? 250 caracteres. É muito pouco para se falar o tanto que o seu trabalho tem a falar, né? Como o pessoal fala, um soco no estômago, né? E assim, eu fiquei encantado, né? Eu já tinha ficado bastante encantado com aquele primeiro vídeo que você apresentou, né? A corda bamba. Sim. E quando eu vi, eu falei, poxa, mas eu achei que esse daqui tinha mais potência que o você apresentou pra gente da barbearia. E na verdade não, né? Eu, assim, agora vendo, né? Ele realmente é um ápice de um processo que você está desenvolvendo, né? Outras coisas virão ainda, mas ele como é que eu falo? Primeiro que eu fiquei encantado pela a edição, eu achei incrível você trabalhar com duas imagens ao mesmo tempo, né? E cria essas centenas de narrativas, né? São duas imagens que conversam entre si e ao mesmo tempo estão conversando com a pessoa que está se dividindo ali naquele momento, né, naquela experiência que você está propondo para as pessoas. E, assim, sobre esse trabalho, eu achei, assim, ele é extremamente pessoal, né, mas, ao mesmo tempo, eu acho que mostra tantas coisas que não são ditas, né, principalmente por pessoas que passam por esse processo de transição, né, e você ainda escolheu passar pela destransição, que já é um outro processo, né? E você explicando, a gente vê, né, no seu olhar, no seu gestual, na sua compressão facial, né, que o processo está acontecendo ali, né? Sim. Eu fiquei muito encantado. Mas, assim, coisas que eu tenho a falar sobre, parabéns, seu trabalho incrível, continue na sua pesquisa, sabe? E uma coisa que chamou bastante atenção foi a obra, eu sou péssimo para nome, tá? A obra que você fez na escadaria da Alerj. Por aqui se sangra, que se lava. Exatamente, me lembrou muito a obra da Regina Rosa Galindo, que é uma Sim. artista... Bom, ela foi meu objeto de pesquisa na graduação. Eu morro de amores por ela. Eu não pude deixar de imaginar. E, assim, você fez uma ligação incrível, porque a Regina, ela fala de toda a questão das mulheres que foram violentadas pela ditadura da Guatemala. Sim. E por isso ela realiza duas performances, que eu até falei que, nossa, tem muito a ver, que é El Peso de la Sangre, né, que ela fica gotejando sangue sobre ela na frente do Congresso da Guatemala. Então, assim, o lugar, a linguagem, o objeto, e o outro é que eu acho que, assim, tem muito a ver,
que é o quem pode borrar las huellas, quem pode apagar essas, né, enquanto ela ia pisando, deixando a sua huella, como é que é, marca, não, pegada, isso, as suas pegadas, né, e depois as pessoas iam limpando aquela, e ela ia andando pela cidade do Guatemala, pisando sangue. Assim, o que assim, agora você confirmou realmente, né, que o Regina é como é que fala, não uma inspiração, mas uma água que você bebe da fonte. Não, eu estou muito feliz porque a coisa está fazendo sentido, porque a partir desse segundo trabalho, aquelas pegadas, aquilo ficou operando muito tempo e foi realmente um trabalho desenvolvido muito a partir do contato com o trabalho da Regina, assim, ela é uma força, né, uma coisa, assim. E ela Foi essencial para o desenvolvimento do Por Aqui Se Sangra, Aqui Se Lava. E eu acho que, assim, eu acredito que você deve ter outras, né? Mas ela realmente, ela traz tudo, toda aquela carga, né? Tudo que ela quer passar, ela transforma o corpo dela em qualquer coisa, né? Em qualquer mensagem, ela vai além, enfim, ela se enterra, ela se congela. Faz um bom tempo que eu não tenho acompanhado ela, mas eu dei uma olhada agora no site que eu precisava dar. Ela é incansável, né? E assim, eu acho que você conseguiu, de uma certa forma, beber daquela fonte e transformar tudo aquilo num processo seu. E é isso que eu tenho a acrescentar. Eu acho que naqueles 200 letrinhas, você poderia ter falado um pouquinho mais sobre o último trabalho. Foi difícil, mas eu acho que quando eu me inscrevi, ele ainda não tinha sido realizado, se não me engano. Entendi. Eu fiquei um bom tempo organizando, estudando para fazer a performance, porque ela teria que acontecer no dia 14, por causa, enfim, do marco da morte da Marielle Franco. Então, eu acho que eu ainda não tinha realizado ela e eu fiquei com medo de botar o negócio e algum trabalho não acontecer, porque questões policiais podiam interferir no trabalho. Então, foi um risco assumido, né? Então, eu preferi não colocar isso, colocar o que já tinha lá, salvo, bonitinho. Mas, ó, Obrigada. Muito obrigada. imagina, preencha mais o seu Vimeo, porque eu acho que vocês têm registros incríveis, entendeu? E fale mais sobre o trabalho que você está finalizando agora, né? Que você apresentou. Claro, foi ótimo ouvi-lo, né? Mas se a gente tivesse um pouquinho. Acho que talvez não, acho que terminou estragando a surpresa, porque eu acho que a surpresa foi boa também. Tá bom? Parabéns. Viu? Obrigada. Você está sem som. Menina, muita tecla para apertar e ficou, enfim. Então, muito legal a gente ver assim, né? Tipo, não é uma defesa, mas é muito interessante a gente ver de outra ótica, além da ficha, né? Instituição. Obrigadão. Aí no final, se der tempo, a gente faz um rodão gigantesco e aí a gente conversa com todo mundo. Pode ser? Tá ótimo. Obrigada. João, cadê tu? João? Seu microfone está cortado. Tá sem som seu microfone. Beleza, não, foi mal, eu tava tendo dificuldade aqui para conseguir. Então já a gente conversou durante a semana, você já sabe como é que vai fazer. Se apresenta, filho, o microfone é seu. Oi, meu nome é João Duarte Washington, né? E, assim, eu me inscrevi nessa mostra com um projeto que, agora, durante o isolamento social, né? Lá por meados, sei lá, de junho, julho, eu e minha parceira, né? Que, enfim, eu sou poeta, eu sou artista plástico, né? Também, mas aqui eu resolvi tipo, trazer só esse projeto da poesia mesmo, né?
dos inscritos. E deixar de fora toda a parte de monotipia e, e de outras técnicas gráficas, né? Que são, acho que a coisa assim que eu acho que eu mais me aprofundei, né? Eu estudei no Parque Lage, né? Nas, e por lá eu fiz tipo todos os cursos de gravura possíveis. E assim, e como são contínuos, eu fui fazendo e eu devo ter ficado pelo menos uns 5, 6 anos lá no Parque Lage. Tipo, não direto, talvez até mais, talvez, mas enfim, não direto. Houveram diversas pausas, né? Porque lá atrás eu também era muito envolvido com música, e aí trabalhava em estúdio como técnico, e só que com o tempo eu me liguei que pô, minha onda não era aquela. Tipo, eu gosto de música pra caralho, gosto de tocar, mas aí eu meio que deixei de lado essa parte musical pra, quem sabe, depois retomar com mais propriedade e com mais ideias de como sair só daquela coisa ali. E assim, eu comecei a escrever mais ou menos quando eu saí enfim, do último estúdio que eu trabalhava. Na verdade, eu fui demitido porque teve um corte de gastos. E é, aí eu dancei. Mas aí, em, em paralelo, né, uma coisa que foi muito boa foi que exatamente nesse momento eu resolvi voltar para o Parque Lage. E lá, né, por acaso no dia, no semestre que eu ia fazer, tinha acabado de começar um curso, né, que só tinha rolado durante um semestre, que na verdade era uma oficina, né, que se chamava a palavra não, poema potência. E quem dava essa oficina é o Pedro Rocha e o Domingos Guimarães. Enfim, pô, Pedro começou como meu professor, hoje em dia é um amigão, assim. O, já o Domingos eu já conhecia desde de pequeno e, enfim, porque ele faz parte de um coletivo junto com meu tio. E, e foi exatamente nesse momento, assim, que eu comecei a realmente olhar para a escrita como como, enfim, como eu queria ser músico, eu comecei a olhar tanto para a escrita como para todas as outras coisas, né? Mais do campo visual, das artes plásticas, né? E conceitual também, né? E foi nesse ponto que eu comecei realmente a explorar um pouco mais essa coisa da escrita, porque antes era muito uma coisa de, sei lá, chegar e escrevia desde os 13, 14 anos mais ou menos que eu comecei a escrever assim, né? Principalmente basicamente só poemas assim. E grande parte é autobiográfico, né? Assim, são reflexões minhas a respeito de coisas que eu vi, eu vivi, senti, ouvi, sentir, sinestesias, epifanias, enfim. Aí eu sempre trouxe muito disso para o papel. Era como se eu tivesse a necessidade de, enfim, botar para fora de alguma forma, né? Porque quando era mais novo eu era muito tímido, né? Ainda sou bem tímido, mas dependendo da situação, e das pessoas, né? Mas e na verdade não era nem só timidez, eu sofria com aquilo pra caralho, porque, enfim, na verdade, dos meus 16 aos 21, eu tive uma doença que chama anemia plástica, ou aplásica, enfim, que é uma doença super séria, assim, né? E
entre os meus 16 e meus 21 anos, mais ou menos, eu quase morri. Assim, não é que eu quase morri, mas eu fiquei bem perto é, de. Enfim, isso se tornou uma realidade para mim num tempo, né, que eu nunca estaria pensando sobre isso, né? Se, pô, eu até os 16 anos nunca tinha ficado doente. Aí, quando, pô, na verdade, meu presente de 16 anos foi o diagnóstico dessa doença, né? Porque começaram achando que era uma outra. E aí, por conta dessas sensações todas, né, todas que eu sentia no hospital, né, que, pô, ninguém com 16 anos está preparado para lidar assim de frente a frente com um problema que não tem como você interferir, né? Enfim, que não fosse acatando as decisões dos médicos, né? E era isso, né? Eu tive uma boa fase da minha vida que eu, enfim, dos 16 aos 21, pô, basicamente a gente tá, a gente como ser humano, né? A gente tá entendendo, né, como é que é essa coisa do mundo adulto, né? E tem toda essa parte também relacionada a relações sexoafetivas, é, que era uma coisa que me deixava extremamente angustiado. Não era nem angustiado, era. Como é que eu posso dizer? Inseguro. Inseguro pra cacete e assim. E uma. Chegava a ser praticamente uma fobia social, assim, né? Tipo, quando eu chegava, né, em lugares onde a gente travava. E aí eu tive um processo muito longo, assim, né? Desde os 16 anos, que eu comecei a me relacionar com todos os tipos de entorpecente que pode existir, todos os tipos de alucinógenos, e durante minha estada no hospital, né, eu precisei usar muitos derivados do ópio, né, para conta de dor. E nesse processo eu comecei a ser tratado com uso de opioides, né? E aí eu percebi que existia uma substância que eu poderia estar frente a frente com a morte, que se me dessem, se eu tomasse aquilo lá no hospital, é, eu ficava tranquilo e aceitava, e era como se fosse um dia normal da minha vida, que, enfim, eu vi que era uma coisa muito poderosa, assim, em termos de te deixar tranquilo e sumir com todas aquelas inseguranças e medos, né, assim, acho que eu posso, acho que são, acho que, medos, e muitas dores também, né, provindas desse medo. E aí, aos meus 21, eu cheguei, né, pô, enfim, finalmente consegui fazer um transplante de medula, né, mas aí, pô, aí eu caio nesse mundo, já mundo adulto, né, quando se tem 21 anos, mas eu não passei por, basicamente, por todo o processo em todo esse tempo, né, entre meus 16 e meus 21 anos. Eu não passei por essa coisa de amadurecer, né? Diversas sensações e como lidar com elas. E aí nessa, né, de, pô, tem muita coisa, tem um rebuliço dentro de mim, assim, que, porra, que não tinha como, pra onde, não tinha como gritar, não dava pra eu, enfim, sei lá, e botar pra fora tudo conversando com alguém, nunca me fez sentido, assim, né, psicólogo.
Eu até tentei algumas vezes, e acabava que muitas dessas coisas que eu não conseguia botar para fora, mas que ao mesmo tempo era como se precisasse dar um jeito. Oi, alguém ligou o microfone. Aí. Pô, agora me perdi. Enfim, eu comecei a trazer toda essa coisa, né, essas sensações para o papel. E aí, quando eu voltei lá pro Parque Lage, eu caí nessa oficina, né? Porra, uma sorte tremenda, que as aulas começavam às 6 horas. Era tá engraçado, né? Porque os professores, só para meio que tirar essa coisa da sala de aula, levavam a mesa com. Tipo, tinha umas mesas, umas cadeiras lá no Parque Lage que estavam do lado de fora, né? Encostadas, assim, acho que foi uma doação ou veio de algum outro lugar. E aí a gente sempre fazia aula fora do Parque Lage, né? Mas na área ali dentro do muro, mas fora do prédio, não numa sala de aula, né? E às vezes, pô, fazíamos a aula cozinhando e lendo ao mesmo tempo, né? E era uma oficina onde todo mundo que estava ali inscrito, né? Que acho que na época eram quase 15 pessoas, né? Pô, na aula bem cheia, assim, né? E, e foi um período de troca muito intensa. E de voltar o meu olhar para a coisa da escrita, né? Porque antes eu já estava numa de desenhar, pintar e, enfim, tratar de coisas com áudio também, né? Só que nesse momento eu vi que a escrita tinha um poder muito grande, assim, né? De transmitir sensações e coisas que você viu, que sentiu, mas que muitas vezes fica difícil de você chegar e contar para alguém. E aí eu vi na escrita uma. E aí eu comecei a realmente aprofundar, né, nessa coisa da poesia, aprofundar mesmo, até porque a aula acabava às 9, aí a gente ia pro bar ali perto, né, o professor, os dois professores junto com a gente. E, porra, e aí juntava um bando de poeta, amigos tanto do Domingos quanto do Pedro. E aí quando eu ia ver, pô, a gente ficava até 5 horas da manhã e só ia para casa porque o bar fechava e porque eu tinha e porque, enfim, eu tinha aula também no dia seguinte. Que aí, enfim, eu saí da última vez desse emprego como técnico de som e E aí eu pô, vi que eu queria mesmo fazer artes plásticas, em diversas formas, assim, né? Mas. E aí, esse período, né, enquanto estava acontecendo esse curso, né, que se chamava Poema Potência, era praticamente uma aula que ia de 9 da noite até o bar fechar. E aí, com isso também, né, eu comecei a conhecer. Porque assim, eu escrevia, mas eu conhecia muito pouco, assim, né, de outros poetas. E eu sempre fazia tudo meio que baseado no que eu pensava, e, enfim, sem me preocupar muito também com a coisa da forma do poema. Mas aí foi exatamente por conta disso que eu comecei a também, de certa forma, eu não chego a fazer poesia concreta, mas a minha poesia, eu sinto, os meus poemas, né? Eu sinto que
são muito mais palpáveis, né? Você consegue absorver muito melhor aquilo que eu quis passar se você lê, ao invés de escutar, né? Apesar de eu recitá-los também, né? E foi o trabalho que eu resolvi trazer, né? Inclusive, e eu acho que eu comecei a falar do projeto, né? Que é o Sorumbático Subterfúgio, né? É o nome do nosso projeto, meu e da Ana Clara Guinle, né? Que é minha parceira de vida nesse projeto. E o, esse projeto constava, na verdade, em eu filmar a Ana lendo poemas dela e poemas que ela, enfim, que ela gostasse muito e que achasse que tinha, que namorava com aquilo que ela vinha fazendo, ou tinha sido uma inspiração. E mas aí acabou que até o momento agora a gente só gravou um ao outro recitando nossos próprios poemas. Eu filmo a Ana Clara Guinle recitando os dela e ela filma eu recitando os meus. E é um projeto que assim a gente começou ele, né? Mas ele não vai ter um fim definido, porque a gente resolveu fazer ele numa página de Instagram, né? E postando todos os vídeos dessas leituras, né? Para que, enfim, não fosse uma coisa que a gente. Enfim, um projeto aberto, assim, né? Para que não tenha uma intenção de ter um fim. Lógico, acho que alguma hora vai ter, mas vai acabar, mas acabar, mas ficar registrado. Porém, tem. Agora me perdi, não falaram comigo aqui. Mas enfim, acho que é melhor eu parar um pouco também de apresentar, né? Até porque eu sou bem ruim nisso. Fala um Eu. pouco do processo, cara. Como é que... Porque, assim, na inscrição, né, você fala desse processo todo, que a pandemia, e aí vocês tinham o estúdio era aberto, e ficou fechado, e também por isso que o projeto nasceu, né? Fala um Ah, pouco sim. disso, né? Claro, assim, isso, né? Eu e a Ana Clara temos um ano atrás, né? A gente, no iniciozinho do ano passado, a gente criou o Que Traz, né? Que é, que é o nome lá que a gente resolveu dar para o nosso ateliê. E não é só o nosso ateliê, né? Na verdade, a casa da minha avó, que mora no terceiro andar. O segundo andar tem o acervo cenográfico. E no térreo tem o que traz, que é esse espaço de arte, né? Como a gente resolveu chamar. A gente também não quis ter a pretensão de que fosse uma galeria e nem nada disso. E aí, durante um ano, a gente fez diversas coletivas e, e íamos começar a dar oficinas. E com essa coisa do... A gente estava 2 semanas para começar as oficinas. E bem nesse... A gente já estava até divulgando. E aí começou a pandemia. E aí a gente se falou, pô, não vamos fazer exposição nenhuma esse ano. É, enfim, além de ser uma coisa que iria oferecer muito risco, e principalmente porque minha avó mora no terceiro andar, né? Então a gente até mudou completamente a configuração do espaço
E começamos a querer também produzir em casa. E a gente fazia parte, né, de um circuito aqui em Santa Teresa, a gente faz, né, na verdade, porque o espaço ainda existe, ele só está em stand-by no momento. Mas estamos querendo voltar a todas as atividades, né? E aí, com o Beleza, João. isolamento social, é porque eu sou bem ruim em falar, desculpa. Com o isolamento social, a gente resolveu fazer esse esse projeto, né, o Sorumbático Subterfúgio, que foi a palavra que a gente conseguiu encontrar que melhor definia tanto os poemas da Ana quanto os meus, e também tinha a coisa da gente estar, enfim, enclausurado em casa, assim, né? E aí, assim, porque a gente ficou pensando, pô, qual que nome a gente daria, não sei o quê. E a gente chegou nesse nome porque sorumbático subterfúgio se traduz mais ou menos como fuga melancólica. Enfim, subterfúgio pode ser como uma fuga, né? Uma evasão, né? Pô, você se esquivar, mas, enfim, e evitar dificuldades, né? E já essa outra palavra, que se chama sorumbático, que é a palavra assim que a gente descobriu no meio dessa pesquisa para o nome, e que significa sombrio, melancólico, triste. E a gente viu que era uma coisa que, tanto nos poemas da Ana quanto os meus, podiam ser amarrados por esse título. E eu vou começar a ler aqui uns poemas para apresentar logo o trabalho, que aí acho que eu posso falar ainda um pouquinho depois sobre esse processo de escrita, né? O processo criativo. Porque a gente já deu o nosso tempo aqui, então. Desculpa, Pode ir, pode ir. posso ir? Então, o nome desse é Reflexo Facto. Vou começar agora. Reflexo Facto. O poema desce pelos ralos da encruzilhada das ruas Luís de Camões com a Imperatriz Leopoldina. Eu vou junto, deste lado, em poucas palavras. Desço até o fundo deste poço. Respiro, expiro, transpiro, inspiro. E subo como se quase sufocado, me desprendo das fardas árduas para me encontrar de novo, na superfície semiplana das mesas plásticas de boteco, e tirar o tal pentelho de minha faláspera. Tiro ao alto e vou-me. Como chego, retiro-me. Um parto. Me vingo em folhas de papel em branco, em minha humilde biblioteca, mas me vingo ao escrever ou apenas penso? Sei que aquela velha camisa, suja, suada, de ópio, não mais me representa, nem a vermelha à minha frente. E berro, e já errei, e erro pra caralho. Meu coração dá 2 pulos e implode, em um monte de conectivos, prontos para serem usados ou suprimidos, oprimidos, renegados, refugados. Comprimidos, preciso tomá-los. Seria um desbarato, fosse metê-los muito bem, seria um desbarato, se posso metê-los muito bem acompanhados de palavras, espaços e vírgulas. Outros versos nessa mesma folha em branco. Escrevo para me manter vivo ou me mantenho vivo para escrever? E urro e uivo para a lua, sol maior que enxergo,
Me falta receber amor, emoções se misturam e se encontram na lareira. No baseado, plano queimado, a gente se fode, se diverte e ainda repete. A peste, fuck off the peste. Faço pesticidas orgânicos, bombas de alho, coquetéis molotov de pimenta, espantos parasita com óleos de coco e óleo de nim. Calda bordaleza ou viçosa para os fungos. Caldo de feijão e coração de galinha para resistir na noite. Onde me crio, me contento e me encontro. Fico afoito na rua dos aflitos. Me agito. Espirro tudo pro alto. Do asfalto à fala. Me desprendo das fardas árduas. Me desprendo de tudo. Despedaço o aço e mastigo o ferro. A substância de palavras jogadas ao léu, enquanto cai essa chuva fininha que me cobre feito véu. Rio, 2/8/2016, sexta-feira, 6h40 da manhã. Maneiro, João. A gente acabou? Não, eu ia, Maneiro. Eu ia seguir. O professor Carlos Borges está aqui. 2 segundinhos só. Então, deixa eu só ler os outros aqui. Na cruz, ilhado. Ou reflexo facto 2. Ouvidor com a rua do mercado. Para Clara, o mundo virou um cigarro. Um trago é um cigarro. Uma pele qualquer, idem. A rua parece um cigarro, ao passo que, ao caminhar das horas, ela queima, deixando apenas cinzas e um passado esfumaçado para trás. Juliana parece não entender o que acontece e me olha ébria, enquanto afundo e o mundo pesa sobre minhas costas. Tudo acontece nesse submundo líquido, intangível e absurdo, é padrão. O baseado, plano, queimado, chapa, empadronagens alucinadas, lancinantes. A bolsa com as valsas ficou para trás. As drogas pelo caminho. O mundo ficou para trás. Ele lá. E eu. Sozinho. Rio, junho de 2017. É isso. Então, João, a gente precisa, porque a gente tem um tempo aqui, senão a gente fica muito mais tempo do que... Bom, desculpa então, porque A nossa live ela pode ficar 24 horas funcionando, mas é porque eu estava até conversando com o professor Carlos Borges esses dias. Assim, eu estou fazendo uma formação agora de 2 semanas, que vai de 10 às 7 da noite, todo dia, sábado, domingo, feriado. Então, está tudo muito online, né? Então, assim, e os professores têm aula, né? Estava como professor agora numa escola e eu tinha 8 aulas por semana, era uma coisa enlouquecedora. Então, a gente combinou que seria assim, 20 para dar 1 hora no total para todo mundo, né? Queria agradecer a presença aqui a Tânia, a própria Ana Clara está aqui. Pô, hoje está bonito aqui. Se te conforma, gostaria de dizer que pragmatismo não é a função de um poeta, entendeu? É justamente ser prolixo mesmo, e a vida é isso. O que eu gostei muito que assim, foi unânime na tua inscrição, quando a gente estava fazendo lá, como é que se diz? Lá deliberando, né? Essas coisas burocráticas de seleção, foi unânime, que chamou muito a atenção da gente, né? A questão de como vocês, no estúdio de vocês, trabalhavam todas essas questões prático-visuais, ou seja, tinham coisas materiais misturado com poema e virar para pintura. Então a gente falou, poxa, isso é tão legal, porque a gente achou que você ia falar um pouco disso, né? Então eu sugiro a galera que está aqui presente, vá lá dar uma olhada. Passa a palavra para o professor Carlos Borges, para o Roberto, para a Jane, para a Kátia, enfim, quem quiser falar. Bom, pode falar então, Renato? Vamos começar? Bom, à vontade, professor. Imagina. Boa noite a todos aí. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas
a gente fica desesperado, né, no trânsito aí e tal. É o seguinte, muito legal, ô João, a gente percebeu isso que o Renato estava falando, que tinha assim, uma qualidade forte, né? E uma coisa que a gente nota também, uma dedicação que você tem, você vive isso, né? Você vive essa tua proposta, isso é muito legal. O que, assim, de cara, a gente percebeu também foi o seguinte, é que você mandou uma proposta, você fala de um poema e mandou uma proposta que não era exatamente de fazer essa poesia. Eu agora não estou lembrando exatamente como é que era a coisa, mas havia uma inconsistência entre o que você faz e o que você estava propondo apresentar. Porque se você propusesse assim, não, vou fazer uma performance com os poemas e tudo, teria sido... Mas você mandou umas fotos que eram assim distantes do que estava a proposta. E esse negócio do Mosca, essa proposta do Mosca é muito nisso. Eu acho que ela é muito formativa nesse sentido, de que é exatamente para a gente discutir essas coisas assim, entendeu? Para preparar para outros desafios que virão, acho que maiores e profissionais, entendeu? Isso é que eu queria chamar a atenção, para você dar uma olhada entre aquilo que... Porque o que você faz é bem bacana, a gente percebe isso, né? A gente percebe que tem força, que é autêntico, entendeu? Mas no teu projeto, o que você propunha mostrar não refletia essa força, essa potência que o teu trabalho tem. Estou sendo claro? Está me vendo, João? Acho que sim, acho que entendi. Você mandou umas fotos, eram fotos de um poema, se não me engano, era foto do papel, entendeu? Sim, e aí aquilo não é nem foto, como fotografia, não era uma foto que chamasse atenção, assim, não tinha uma coisa que tornasse uma singularidade, que tornasse ela interessante, diferente, alguma original, uma coisa assim, e também não revelava a potência que teria isso. Eu acho que se você tivesse, fala assim, não, olha, a minha proposta é fazer uma relação, trabalhar essa relação do verbal e o visual, entendeu? Ou fazer uma arte sonora, ou partir mesmo para uma performance a partir do poema, né? Performance algum tipo de performatividade ligada a isso, sabe? Que estivesse no campo das artes visuais, eu acho que talvez até com participação de outras pessoas, eu não sei, né? Eu acho que tem um potencial enorme, sabe? Me pareceu assim um diamante totalmente não lapidado, entendeu? Totalmente bruto ainda, que não foi para pensar em tipo de lapidação que vai dar, tá bom? É só isso. O que eu tenho para dizer é basicamente isso. E parabéns pelo poema. A gente sente que existe uma autenticidade. Isso é muito legal. Tá bom? Todos os poemas que eu faço, né, eles são, na verdade, frutos de coisas que, a maior parte das vezes, sob efeito de entorpecentes mais diversos, as impressões que eu pegava, que eu via e trazia para casa depois. E aí aquilo dali vinha a se tornar os poemas, né? Particularmente, João, eu frequentei aí, quando eu morava aí no Rio, um grupo de poetas que chamava Ratos Diversos, não sei se você conhece. Eles apresentavam ali na Lapa. Eu já ouvi falar. Eles apresentavam aí na Lapa, era muito legal, tinha, sabe, umas performances assim no meio, muito legal. Eu estava até ontem lembrando, tinha os Nossos Monstros, era um pessoal do teatro que apresentava lá também, era muito legal. Tinha umas coisas assim bem bacanas. Mas a questão não é assim, a questão, o problema, entenda, o foco é o seguinte, é como você vai apresentar a sua proposta. Porque eu falo sempre com o estudante, imagina se você, João, amanhã tiver que ser num comitê de seleção, vou nem dizer um jurado de seleção, separando 1000 propostas. Aquela que não tiver, propõe isso, não tiver claro, objetivo e dentro da coisa, você já deixa de lado, entendeu? Esse é o momento da gente chegar e falar isso, porque assim, é uma coisa que a gente via uma potência, mas o modo como ela foi apresentada passava longe, do meu modo de entender, da potência que tinha ali. Porque você apresentava uma foto, se você fala assim, não, vou falar o poema, ou sei lá, acho que é uma coisa para você pensar. Como apresentar essa coisa, sabe? Essa que é a questão.
Não é a qualidade do poema que a gente vê que tem uma autenticidade, sabe? Tem uma coisa legal, tá bom? É isso aí. Jane, Kátia, Roberto. Não? Não? Eu só vou falar assim rapidinho. Eu estou no celular e aí com uma bateria acabando e não estou em casa. Infelizmente não pude dar uma parada com uma atenção maior. Achei o trabalho da Sofia incrível, né? Um trabalho muito forte, já muito maduro, eu diria. Né? Ela já tem um caminho, sabe o que ela quer e tem toda uma consciência, né? Já com objetivos, enfim. Um trabalho muito, já com muita consistência. A poesia do João é linda, né? Maravilhosa, né? Sem dúvida. É muito forte, né? Muito potente, muito visceral, né? Muito honesta também, né? Mas concordo com o Carlos Eduardo, né? Quando ele te sugere exatamente dar corpo, dar estofo a essa apresentação, que é tão potente, né? Evidentemente que todo o seu discurso de apresentação é importantíssimo, sabe? Eu acho que ele tem, numa apresentação, ele tem de se inserir em algum momento, porque é a sua vida, né? O que você viveu, enfim, as suas vivências, né? Então, acho que é legal, importante essa apresentação, né? Mas, de fato, essas misturas, vamos dizer, né, de categorias, tenho a impressão que vão dar mais estofo ao modo de você expor o seu trabalho, né? Então, fica uma sugestão que use e abuse de todas as linguagens, né? Que vai só enriquecer mais ainda, só vai potencializar essas proposições. Tá bom? Tá bom. Isso. Obrigado. E assim, eu também acho que eu não esse negócio de live, eu não me dou bem com isso, não me dou bem nem com celular. Então, Mas ninguém, é tudo novo. Então, na coisa da apresentação do poema também, enfim, ainda mais assim, enfim, no início eu tinha entendido uma coisa sobre como seria, né, o Mosca, né, eu acho que eu não compreendi muito bem o formato de como seria mesmo, né? Tranquilo, João. Eu acho que é tranquilo. A sua biografia ela é importante para você apresentar o seu trabalho. Isso não tem a menor dúvida. Tá? Isso dá faz a gente entrar. A gente quando você começa a falar, a gente começa a se envolver. Não tem a menor dúvida. Né? Isso aí, acho que ela é importante, sim, na sua apresentação. Tá? Mas como entrecruzar, imbricar, hibridizar, enfim, não sei qual termo, pegar todo esse contexto para você ter uma produção que o leitor, vamos dizer, ou quem está vendo aí para uma avaliação, tenha uma compreensão maior, entendeu? Mais clara, ou mais rápida, não sei. Assim, honestamente, eu acho que a compreensão ela é sempre muito mais lenta, né? Só você ver um tempo e fazer uma seleção rápida e tal, mas é muito mais que isso, né? Porque o trabalho é forte, potente e vai repercutindo aí na cabeça da gente por um bom tempo, né? Mas é importante também ter essa objetividade, eu acho que é isso. Tá bom? Obrigado. Mas é bom lembrar que isso não é um julgamento, são apontamentos que a gente faz. E eu costumo dizer que eu também, como artista, já passo por isso o tempo inteiro, Carlos.
Borges, a Sofia também está aí. Não sei se você chegou a assistir a apresentação dela. Me achei bem bacana, assim, porque é aquilo que a gente falou, né? A gente lê a inscrição lá e tem uma ideia, e quando a gente vê a pessoa apresentando um trabalho, ele ganha um corpo, e aí, enfim, ela está aqui também. Eu lembro que você defendeu bastante ela lá nas deliberações, enfim. Você quer que eu fale um pouquinho da coisa dela, Renato? Então, Sofia, realmente eu fiquei bem encantado com o teu trabalho, sabe? Eu achei assim de uma potência muito grande e vi outras coisas ali com muita potência também, né? Isso é muito comum na coisa do estudante. Eu fiquei pensando que assim você tem você tem uma coisa muito definida, é muito claro, isso é muito raro assim numa pessoa ainda que você ainda não está no mestrado, né? Ainda está na graduação, né? Exato. E você já tem muito claro, muito definido assim um campo de pesquisa, um objeto, né? Um modo de pesquisar. Eu não sei, assim, como o Renato falou muito bem aqui, todos nós aqui, isso não é um julgamento, a gente está aqui só para dividir experiência, né? Eu tenho feito muito isso. Há pouco tempo andei retrabalhando coisas que eu fiz há muito tempo atrás, que agora com mais maturidade, com mais experiência, consigo fazer de outro modo, encarar a mesma coisa de outro modo bem diferente. Eu acho que você tem que prestar bastante atenção nessa que você está fazendo, às vezes deixar isso guardado com carinho mesmo, e depois de um tempo você repensar. Eu fiquei pensando naquela da barbearia, aquela coisa da barbearia, né? Como seriam os diálogos possíveis, sabe? Que eu acho que assim, não tem som. Eu fiquei pensando que assim, é uma ideia ótima, é uma ideia que eu achei assim, marcante, tanto que foi assim, o trabalho que eu mostrei. Olha só o que eu estou aqui, coisa legal aqui, não sei o que, tal, como ideia. Também um pouco essa coisa que eu falei para o João. Eu acho que ela pode assim, ser mais bem trabalhada. Não sei se é pelo questão do diálogo, por não ter som, não sei o quê, mas assim, que ainda não fica... Porque são possibilidades, entendeu? Que podem ser levadas mais a fundo, eu diria isso. Podem ser aprofundadas. Não é a questão em si, a ideia do trabalho. Vamos dizer assim, a lapidação da ideia, o formato, a forma de apresentação. É disso que a gente está discutindo aqui, é isso que a gente pode tentar ajudar, né? Porque as ideias, cada um tem as suas e tudo, que a gente pode falar um pouquinho das formas de apresentação. Eu fiquei pensando assim, que eu acho que deixa uma coisa em suspenso, da gente ficar assim, não é explícito, que é muito bom na coisa. Ao mesmo tempo, eu achei que ficou um pouco aberto demais, que talvez não fosse exatamente a sua intenção. Acho que houve uma coisa assim, entre a sua intenção e aquilo que ficou, ainda ficou um certo hiato. Me pareceu isso, eu posso estar redondamente enganado, frequentemente estive na minha vida, mas me pareceu que houve um hiato aí. Então, eu acho que isso aí também é normal, e à medida que você for fazendo mais, isso vai ficando mais claro para você. Daí, uns anos, você vai olhar, isso eu podia ter feito assim, assim, sabe? Como eu olho em relação a trabalhos antigos e penso que eu podia ter feito, e só com mais calejamento, vamos dizer assim, que você faz isso. E a gente está aqui para isso também, para criar esse calo, né? Tá bom? Então, assim, parabéns e insista, pense de novo, pense em fazer, de repente, outras versões, mesmo que você não mostre, porque isso é muito importante também. Fazer, né? E não ficou legal, você não mostra para ninguém, não, mostra só o que foi legal, né? Mas eu acho que também é a mesma coisa, de certa maneira, tá bom? Por favor. Eu posso responder? Dá tempo? Por favor. Eu quero primeiro agradecer pelo seu retorno, achei muito pontual. Em relação ao áudio, isso é uma coisa, porque eu tirei o áudio porque justamente eu não soube como escolher o áudio. Porque acontecem algumas conversas, e conversas interessantíssimas que acontecem enquanto eu estou fazendo a barba, uma pessoa ao lado está fazendo a barba também, e ele estava defendendo o quanto o Messi era o novo Maradona, um negócio assim. E eu tava, e o burburinho daquilo, eu fiquei com vontade de radicalizar esse som, colocar ele
ao máximo, porque são vários vídeos, então eles sobrepostos fica realmente uma conversa difusa. Mas como na hora eu não soube como escolher isso, eu optei por tirar, porque a coisa do olhar chama atenção. E como eu ainda não soube resolver o som, eu preferi, bom, vou apostar nesse olhar e por aqui. E sobre a suspensão, na verdade, nessa montagem em específico desse trabalho, que eu não acredito que seja uma montagem única dele, eu realmente falei um pouco na minha apresentação sobre isso, que eu optei por fechar o trabalho no próprio circuito de síntese, de título e a imagem da esquerda, a imagem da direita, e esse circuito é o circuito que fecha o trabalho. Eu optei por não entregar a imagem do realmente fazer a barba fechada e deixar, na verdade, uma imagem meio aberta. Mas eu também não sei, porque é isso, a gente escolhe uma coisa, a gente perde outras, né? E ouvindo você falando, eu não sei também se eu fui tão afoita nessa coisa de suspender que eu não percebi o que eu estava também abrindo mão com isso, né? E eu acho que é bacana agora revisitar esse trabalho e realmente pensar sobre essa possível lapidação, porque realmente é sempre um trabalho em progresso, assim, essa coisa, para mim, os trabalhos deles nunca, enquanto eu estiver viva, não estão acabados, né? Então, assim, eu acho que há um processo também de revisitar eles com esse retorno e entender quais são os outros caminhos que eles podem também seguir. Eu queria, muito obrigada por esse apontamento, sério. Que bom que você gostou. É que eu acho, talvez realmente isso seja uma série, uma possibilidade. Agora, eu tive a impressão, Sofia, de que o som não foi retirado completamente, que havia um som baixinho, entendeu? Pelo menos parecia um ruído, e aquilo me incomodou, sabe? Porque se tira o som mesmo, mas parece que tinha ficado um resíduozinho baixinho, entendeu? E quer dizer, isso é bem assim, como é que eu diria? Característico de uma carreira incipiente ainda, entendeu? Que está em construção, né? Estou falando isso para você, na próxima vez, você radicalizar, tira o som mesmo, pá, corta fora. E aí investe radicalmente só no olhar. Deixa explícito que não, tirei o som, sabe? Porque ali me parece que realmente foi isso. E tinha um som que a gente vê, e aí você quer ouvir o som, e eu acho que esse som ele pode ser muito legal. Talvez até separado, talvez até uma outra coisa. E uma outra coisa que eu vejo potencial nesse trabalho, porque tem uma cultura da barbearia, né? Tem barbearias distintas. Hoje, então, tem umas barbearias assim, bem diferentes, que parece que, apesar da crise, continuaram surgindo, entendeu? Tem essa questão ligada ao gênero mesmo, né? Eu lembrei agora do Gran Torino, que é um filme do Clint Eastwood, em que uma coisa que ele faz é levar um amigo dele, o vizinho dele, a uma barbearia. E aí tem toda uma história de uma barbearia, uma cultura de barbearia, em cima daquilo dele chegar lá com o garoto e conversar, e aí, sabe, que eu acho bem interessante, não sei se pode usar, sabe? Assim, até desculpe eu ficar me metendo, mas é que realmente eu gostei, achei que tem um potencial, entendeu? E achei, assim, que esses diálogos são muito, talvez, regionalizados. Uma barbearia nos Estados Unidos é diferente do México, lá onde a Jane está, é diferente lá no interior do Nordeste e é diferente no Rio. Mas vão ter sotaques, vão ter coisas, mas também tem algo que os une, né? Então, acho que tem esse potencial que eu acho que, de repente, ser uma série, você ficar fazendo em vários, sabe? Não sei. Desenvolver a ideia. Eu acho bem bacana, gostei demais. Tá bom? Obrigada. Também tem uma pergunta para a Sofia, que é a Mariana Santos. Ela pediu para você falar um pouco mais do primeiro trabalho. O da capa, né? Aquele trabalho da capa, ele, na verdade, ele vem de uma montagem de quando eu estava criando uns dispositivos que eram umas velas dentro da casca de ovos, e aí eu criei esse círculo como uma fogueira, um simulacro de uma fogueira, e eu me coloquei no centro desse círculo, só que as luzes das velas, com as luzes de um poste em cima da minha cabeça, elas estavam idênticas, então parecia que tinha um fogo na minha cabeça, e eu fiquei... Essa imagem operou um pouco, pensando nesse corpo de santa, e, enfim...
e nesse corpo feminino que ele é construído a partir de um olhar necessariamente masculino, um olhar de fora sobre ele. E aí eu fiz esse trabalho que, para mim, ele, na verdade, não é nem um trabalho, ele é um estudo para alguma coisa que ainda vai vir. Mas como a gente está começando a ter que colocar as coisas, lançar as ideias no mundo, eu lancei essa ideia no mundo com essa pergunta, né, de quem criou a ideia do que sou. Mas não penso isso como um trabalho necessariamente fechado ou pronto, enfim. Só várias junções de ideias. Maneiríssimo. Poxa, eu quero muitíssimo agradecer tanto você quanto o João, essa pluralidade de possibilidades de falar de um trabalho, ela é legal e a gente, quando eu estava pensando, eu e a Jane pensando em fazer o Mosca, né, a gente pensou nisso, pô, vamos dar voz aos artistas, cara, e a coisa da instituição, de ter a instituição ali, a gente também, quando a gente estava na UFRJ, a gente teve sérios problemas com a instituição, né, e dentro de uma escola de arte, né, então, várias. E aí eu falei, pô, vamos dar voz aos artistas e tal, e dizer que esses artistas, eles pertencem a instituições que fomentam, que estão ali preocupadas em formar uma geração, enfim, não necessariamente nada inédito, porque não tem mais essa coisa de inédito. Não tem mais. Né? Mas o grande barato é essa possibilidade plural de apresentações. A do João foi tão incrível quanto a sua, assim. E aí, compreendendo a fala do João e a sua, você fala, gente... E aí a gente começa a se repensar aqui no WhatsApp, fala, cara, a gente tem que repensar como é que a gente vai fazer a próxima inscrição, porque tá vendo como é que eles têm muito mais a falar do que a inscrição consegue nos dar, né? Então a gente está começando a repensar isso com o próximo, não sei quando, mas enfim. E agradecer muito a você, ao João, ao professor Carlos Borges, ao Roberto, que, né, colaborou, a Jane, a Raquel falou para o João que é nervosismo conta sempre, eu fico nervoso, quando eu não vai ficar nervoso com alguma coisa na vida, eu vou parar de fazer. A Marta, a Ana, o Ulisses, a Tânia, enfim, a todos que apareceram hoje nessa live, dizer para todo mundo que a gente está com a terceira e última convocatória aberta para novembro. Bem, quem assistiu já tem mais ou menos a cola de como é que é. Os curadores são o Roberto, o Carlos e a Kátia. Eu e a Jane, a gente só fica lá olhando, né? Aí a Jane aí. Fala aí um pouco. Oi, boa tarde. Queria agradecer muito a presença de todo mundo. Sofia, seu trabalho é lindo, mas concordo também com o professor Carlos Borges, com a Kátia. Essa coisa de repensar o trabalho, não, porque às vezes a gente cria no momento ali, né, que a gente ainda está estudando e tudo, quer dizer, a gente nunca vai deixar de estudar, né, isso daí é contínuo, mas eu concordo com o Carlos que depois que você tem uma certa cancha, né, vamos dizer assim, você já começa a rever as coisas que você fez lá atrás e você tem a condição de pensar, puxa vida, agora é o que não foi, né? Vamos dizer assim, porque eu mesma tive várias experiências quando eu estudei na UFRJ com a Kátia e com o Carlos, e pareciam assim, sabe, um pequeno grãozinho de areia. E aí agora, sei lá, 8 anos, 10 anos depois, a gente já consegue ver com maturidade aquele grãozinho de areia pode ser muito mais do que a gente planejou, né, naquele momento. Então, eu vejo também que você está super preparada e que vai vir muita coisa boa aí na frente. Com relação ao João, eu achei também, eu concordo com o Carlos e com a Kátia. Essa questão é muito importante quando você vai apresentar um trabalho para uma banca, né, ou para alguém que vai ter que escolher muitos trabalhos, e fica difícil se você não é muito pontual e muito claro quando você
tá realmente a fim de participar de um edital e tudo, pô, quero ganhar essa, não sei o quê. Se você bota uma coisa que se perde, não vão nem olhar, sabe? Vão passar direto porque ficou faltando aquele elemento que chamasse atenção. Então, mas de qualquer maneira, seu poema é lindo, super visceral, como disse a Kátia. Eu agradeço a todo mundo que participou hoje, a todas as pessoas que participaram dos encontros, especialmente de hoje, porque são as pessoas que quiseram participar, que quiseram mostrar o seu trabalho. Eu estou muito feliz de ter a voz de vocês aí. Obrigada. Eu queria falar uma coisinha. Lembrar de novo. Se está aberta, você pode ficar. Queria. Você falou assim, é que eu acho a inscrição aqui, a ficha, assim, muito completa, porque você dá espaço para várias coisas, inclusive se a pessoa tem um blog, um site, uma coisa, ter essa possibilidade. Isso, inclusive, facilitou assim, o nosso trabalho, sabe? De buscar coisas na internet, facilitou muito. E uma outra coisa que eu queria fazer, assim, é da generosidade, que é isso, porque eu imagino o trabalho que isso deu, sabe? E vocês não ganham nada com isso, exceto a satisfação de um desenvolvimento, do crescimento pessoal, sabe? Muita generosidade, isso é muito bacana, tanto de você, Renato, quanto você, da Jane, que assim, eu sei que são pessoas incríveis, e eu quero agradecer a vocês a oportunizarem isso para tantas pessoas, sabe? Porque é uma coisa para estudante, eu tenho divulgado, pena que eles relutem, assim, não estou pronto ainda, tal, né? Mas, e parabéns ao João e à Sofia pela coragem, porque é assim esse exercício de falar aqui, agora é assim que a gente cresce, é assim que a gente, sabe, dando a cara a tapa, saindo na chuva, se molhando, e a gente aprende, tá bom? E vocês têm muito potencial. Tá ótimo, muito obrigada. Agora, cara, agora eu vou dormir. Deixa eu te falar. Obrigado. Lembrei de a última coisa que eu lembrei da Sofia, eu lembrei do Bacon, né? O pintor, que ele tem aquela questão da tensão sexual, enfim, depois eu até te mando. E só para ratificar o que o Carlos falou, né? Eu falei com o João durante a semana, a gente falou muitas vezes no WhatsApp, e falei com a Sofia também. Então, assim, como eu estou nas redes sociais, eu falo mais com a galera, né? E você vê, assim, a satisfação, a vontade de participar. A primeira coisa que a Sofia falou hoje, quando chegou para mim, né, logo cedo, porque eu chego a abraçá-la às 5h30, maluco, né? E aí ela falou, poxa, eu quero muito agradecer, porque é a primeira coisa que eu estou fazendo, não sei o quê, e vocês estão super atenciosos e tal, e para mim eu só estou fazendo o meu trabalho, né? Que assim, que é justamente que muita gente fez por mim, que eu estou fazendo por vocês, por isso que a gente está aqui. Agradecer de novo a você, o João, o Carlos, o Roberto, a Kátia, a Jane, a Marta, a Alice, o Stânia, a todo mundo, gente, eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo, a Ana, o pessoal aqui do chat, a Rafaela, a Isabela, que mais, gente? Muita gente. Okay? Dizer que a terceira convocatória está aberta, a nossa ficha é super simples, super desburocratizada, a Jane, né, assim, em função de uma questão técnica, a gente vai poder gerar certificado para quem precisar de certificado, né, para cumprir horas, enfim, tudo mais. E é isso, gente. Eu estou felizão hoje, estou muito feliz. Obrigado aí pela participação de todo mundo. E abrir a voz aí para a galera que está meio, como diz o Carlos, que está meio assim de não estou pronto ainda, mas esse é o lugar do não estou pronto ainda, é o lugar que quer ouvir o trabalho de todo mundo, né? Que quer dar chance que as pessoas falem, até porque quem estuda arte, quem vai estudar arte para sempre, ela sempre vai ter um lugar, por exemplo, para fazer uma conferência, um seminário, seja lá o que for, e isso faz parte de um exercício. E esse exercício pode começar aqui, entendeu? E isso é importante. Então, para a galera que está com medo de se apresentar ou de que acha que não está pronto, eu acho que é um lugar que
se pode começar a exercitar a palavra do trabalho, né? Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Se cuidem. E até semana que vem a gente não tem, porque, infelizmente, a palestrante teve um problema técnico, então a gente não vai fazer. Mas na próxima semana a gente tem o Hélio, diretamente brasileiro, está morando, mestrando, doutorando, nunca lembro. Ele está no México, lá na UNAM, né? E na outra semana a gente tem a semana Michelin e a gente termina com os selecionados da convocatória. Então, se inscrevam, divulguem, chamem. O meu cargo foi muito maneiro, ir lá, entendeu? Ok? Obrigado, galera. Beijo no coração para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada. Ai. Tchau, beijão. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Beijo, Tchau, boa geral. noite.